Fala pessoal, mais um DLQ aqui, seria o sexto. Primeiro, como de praxe, né, as nossas leituras mais recentes. Esse aqui eu fiz durante a semana de carnaval, feriado e, mais o decorrer também da semana, quinta e sexta, né? Isso aqui foi tudo que eu li. Rorschach, li os 2 volumes, muito bom, uma série de investigação não convencional no mundo de Watchmen. O Tom King, ele soube muito bem explorar ser, digamos assim, fiel a tudo que foi colocado pelo Alan Moore, desenvolver suas próprias características aqui também e misturar um pouco a realidade. Questão da paranoia, relacionada ao macartismo, certo? Da desconfiança no próximo. Questão também de OVNIs, que hoje em dia, 2023, é muito engraçado. Conhece esse cara aqui? Enfim, estão sendo avistados alguns OVNIs, mas era muito forte isso, essa tensão relacionada a vidas extraterrestres na década de 60, 70, né? E também misturar figuras reais aqui junto nessa história. Essa página aqui, ela é de uma imensa criatividade. Você já vê com que referência eles estão aqui, né, juntando. Em relação àquela capa da Amazing Fantasy 15, acho que é do Homem-Aranha, né? Mas como nesse mundo fez sucesso os piratas, e os super-heróis era algo banal, aqui eles fizeram uma, de certa forma, uma homenagem e referência também àquela ilustre capa. E o final dessa HQ é muito bom, surpreende. Tom King fez um ótimo trabalho aqui e foi o máximo possível fiel ao que foi colocado em Watchmen. Copra, li os 2 volumes. O que eu posso dizer? É como se o Michel Fife tivesse a vontade de se colocar no lugar do John Ostrander lá na década de 80 e ele fosse o responsável pelas histórias do Esquadrão Suicida naquela reformulação. Praticamente todos os personagens aqui são chupados, né, do Esquadrão Suicida. Só muda o nome do Esquadrão Suicida, tem alguns personagens da Marvel aqui, como uma paródia do Justiceiro e do Doutor Estranho. O que eu gostei muito foi a narrativa dele, o estilo artístico dele também é diferente, mas teve momentos enfadonhos. Teve esse capítulo, voltando aqui, teve momentos enfadonhos, que é da parte que eles vão pro mundo desse carinha aqui, que é digamos assim, a paródia do Shade, que é apresentado no segundo volume do Esquadrão Suicida do Strander, que saiu aqui no Brasil, mas é muito chato e praticamente não tem finalidade. É só pra, digamos assim, cumprir com a palavra que eles deram pra esse carinha aqui, mas não desenvolve praticamente o roteiro, certo? E é isso. Não é uma leitura nada demais. Só passar o tempo mesmo. Não é espetacular e nem horrível. É divertido. Tem momentos, sim, que... Pelo menos, que eu achei legal foi o relacionamento entre eles, né? Que eles estão conversando e tal, que não é relacionado à trama. Até ocorre mais no volume 1. Mas... É como eu disse. É como se o Michel Fife tivesse o desejo de se colocar no lugar do John Strander lá em 86, 87, para escrever as histórias do Esquadrão Suicida como ele gostaria, né? Doutor Estranho, do Mark Waid. Gostei muito dessa história aqui. A arte é do Jesus Sainz. Não conhecia ele, gostei do estilo. Mas o que eu gostei muito foi o roteiro do Mark Waid, simples. De volta, debatendo aquela questão lá do Doutor Estranho tá com as magias falhando, né? Falta da magia. E como ele não vê a opção na Terra, né, o próprio Tony Stark sugere para ele ir fora da Terra. E aqui nesse início é o cartão da apresentação que o Mark Waid faz do Doutor Estranho em toda a sua glória, misturando feitiços já conhecidos, além de fazer uma pequena referência aqui à área médica, questão de sutura. É um enredo bem legal mesmo, relação dos personagens, que seria o Doutor Estranho junto com essa
arcanóloga. É bem divertido. E não me decepcionou em nada. Eu vou ler em breve o segundo volume. E eu devia ter acompanhado na época. Porque no momento eu acho que tá meio difícil de encontrar os volumes finais dessa série. Eu terminei também Paladinos Marvel número 3, que basicamente são as histórias iniciais do Cavaleiro da Lua. Eu tinha começado ano passado as duas primeiras relacionadas ao lobisomem. Achei bem legal, sim. Cavaleiro da Lua não só passa no mercenário, mas é um mercenário bem sarcástico. Já dá uma certa personalidade a ele. Eu gostaria que o lobisomem fosse mais explorado hoje em dia, numa série. É um personagem legal, sim. Até tem momentos relacionados a xamanismo, né? Das religiões africanas. Se eu estiver falando algo errado, pode me corrigir. E a gente parte depois para um arco de duas histórias aqui, que não é nada demais, é legal, já desenvolve outras coisas aqui do Cavaleiro da Lua, como as identidades. Não foi apresentado antes nas primeiras apresentações aqui com o lobisomem, não foram apresentadas identidades. E aqui nesse arquinho aqui de duas edições já apresenta também personagens, né, que vão entrar já na série regular do Cavaleiro da Lua anos depois, como a Jena, seu lanchonete. Não lembro se o Crowley aqui também. Então, não é tão divertido quanto as duas primeiras histórias com o lobisomem, mas apresenta coisas fundamentais para a cânone do Cavaleiro da Lua. E daí vem a série escrita pelo Doug Monk, que ele já escreveu as outras histórias ali, mas com a arte do Sienkiewicz aqui. E a arte dele, no início, era bastante parecida com a do Neil Adams. Mas a arte do Neil Adams não tem o que falar, é muito boa, assim como a dele aqui. Apresenta a origem dele, relacionada ao Bushman. E depois tem uma história relacionada ao Crowley, né? Que tem um final bem surpreendente, achei legal. E por fim a gente tem a última história aqui, né? Com uma contraparte, digamos assim, do Cavaleiro da Lua, que seria o Meia-Noite. Um bandido que assalta à meia-noite joias e telas consagradas de arte, né? É um volume bem interessante, gostei da origem dele. Tanto das primeiras histórias como a origem. É uma origem legal. Os personagens do núcleo dele também são divertidos. E aqui, o Junjito que eu ganhei de aniversário, que faltava ler, Sala de Aula que Derreteu, que é diferente do Sushi. Achei um volume bem mais redondo, bem mais legal, né? Que é a contracapa dele. Bem bonito. Gosto de volumes que não são que nem enlatados, um igual ao outro, que tem um projeto gráfico diferente. Capinha preta, marca a página. Basicamente, a gente é apresentado aqui um menino que acaba de entrar nesse colégio e por qualquer coisa ele pede desculpa. E a gente estranha, né? E até nesse primeiro capítulo fica algo, viu, mas ninguém vai achar estranho, né? Não vai questionar ele ou fazer algo, digamos assim, mais elaborado para ver por que ele fica se desculpando, porque tem às vezes aqui motivos que não tem sentido ele se desculpar nesse primeiro capítulo, certo? Mas é uma história ainda ok, esse primeiro capítulo aqui, de apresentação deles. Começa a melhorar mesmo, aqui já na A Beleza que Derreteu, que, como é apresentado para nós no primeiro capítulo, a fala dele tem poder, tem uma ligação diretamente com o diabo, segundo os relatos da irmãzinha dele, que também é uma delinquente, assim, é uma satanás. E a gente vê aqui, né, que cada vez ele vai elogiando a moça, né, que ele tá namorando, acaba ficando mais feia, horrorosa. E aqui é até engraçado, né? Ela questiona, né, e tal, enquanto a beleza dela piorou, né? Ela acha diferente dele. Olha, não, você está linda. É a pele. É de pêssego. Achei muito engraçado essa parte aqui.
Depois, né, continua aqui com outros personagens de elenco, para compor elenco. E como sempre ficam umas situações meio misteriosas, eles têm que sempre se mudar. E aqui eles tinham acabado de se mudar para um conjunto de apartamentos, 4 apartamentos, e sempre havia gritos, né, do apartamento deles, né? E suspeitava-se que os pais deles estavam espancando. E acaba na mesma vibe da questão da voz, da fala daquele menino ali, o Yuma, transmitir um poder, principalmente relacionado a derreter ou piorar. E aqui, essa história do menino que a irmãzinha dele se apaixona é muito legal. Bem daorinha. Depois vai pro capítulo final, que é relacionado àquela sobrevivente, a única sobrevivente do primeiro capítulo. Aqui amarra com o primeiro capítulo e os demais, né? Seria o fechamento do mangá, bem amarrado com os demais capítulos. Que há uma investigação. Nossa, a arte aqui tá bem legal. É um trabalho mais recente do Junji Ito, e ele mostra que aprimorou mais ainda a arte dele. Uma tossidinha, foi mal. E aqui o encerramento da série principal. Tem 2 contos pequenos aqui, um mais não seria tão voltado ao terror, mas basicamente esse guri aí tá na expectativa que a namorada dele volte. Até tem relação meio cósmica. E esse aqui dos pais que vão atrás dos filhos que foram numa excursão escolar e aparentemente foram perdidos, né? Bem legal. Espero que vocês não tenham visto, tomado um spoiler. E aqui um pós-fácil, né? Falando da questão principalmente na mídia, políticos, atores, qualquer celebridade faz uma cagada e quer se desculpar. E, na verdade, eles deviam se preocupar quando fazem essa cagada. Antes, ponderar as coisas. E depois, quando vai se perdoar, é fácil, né? Uma pequena reflexão ao final do mangá, né? Enfim, essa foi minha leitura mais recente. Daqui as aquisições. Comprei o segundo volume da Fronteira Infinita. Pretendo fazer essa série. Não li ainda o primeiro volume, mas aqui, a partir do 2 ao 4, são as histórias escritas pelo Joshua Wilson. E parece ser muito boas. Eu já ouvi falar bem. E vai explorar mais a questão do multiverso da DC. E vai ter a Liga da Justiça encarnada. Se não me engano, já nesse segundo volume aqui, que vai tentar resolver as situações do multiverso, né? Aqui com o Superman negro, o primeiro Lanterna Verde, o Alan Scott, e acho que o Flash Barry Allen. Parece ser uma série legal, já ouvi falar bem dela. Mulher Gato, Batman, Mulher Gato, do Tom King, e pelo Clayman. A arte do Clayman é muito bonita. Peguei porque tava bem barato. Eu não tava planejando porque, se não me engano, os acontecimentos dessa série, elas remetem àquela anual número 2 do Tom King, que eu não li ainda. Então eu acabei pegando porque tava bem barato mesmo. E talvez um dia, né, eu leia o restante do run do Tom King, que eu não li. Tem um meio dele que eu não li, que quando eu comecei a ler, eu li a partir do casamento. E terminei a série. E atualmente tô pegando os encadernados, capa dura, que tá sendo dele quando tá em promoção. Então eu li até o 4, se não me engano. 4 ou 5. Mas não chegou ainda nesse anual número 2, que tem relação aqui com a série do Batman Mulher Gato. Sobre o Tom King do Batman, é um pouco questionável. Eu, no geral, gosto. E o pessoal que leu é meio misto. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Enfim, vamos ver. Eu completei minha coleção do Sandman, volume 10. A de 30 anos, né? Com o volume 10. Aqui eu dei uma folhada já antes, achei bem bonito. A arte, se não me engano, o Charles Vess, ele ilustrou aquela história do Shakespeare, no volume 3. Tem o John J. Muff, ele fez o Moonshadow. E eu não lembro se é o Charles Vess ou o Michael Mazzulli que faz, na verdade. Mas enfim, um deles acaba sobrando, né? Em questão aquela história lá. Mas tá bonito.
Tá bonito, eu vou ler esse mês, né, o volume 7. Pretendo logo começar o 8, tá ali na minha pilha. E vamos terminar de ler o Sandman. Só não tenho o volume 12, porque é em prosa, não é tanto do meu interesse. Se chegar numa promoção, eu pego só pra ter a coleção completinha e redonda. Peguei no Shopee o Único Interno, sem a sobrecapa. Uma coisa que eu não gostei dos encadernados aqui da Hyperion, na verdade esse é o primeiro, mas pelo que eu vi é de praxe ter essas orelhas. Encadernados capa cartão eu acho meio desconfortável, não gosto tanto. Eu gosto mais parecido com os outros aqui, né? Só a capa mesmo. Mas enfim, tirando essa questão de gosto pessoal, a encadernação tá boa, a impressão tá ótima, muito bonita aqui as cores, né? É da Tamra Bonvillain, se me engano. Roteiro por Kieron Gillen. Eu li aquela história que tem do Batman preto e branco, nova série dele, que é relacionado a jogos, né? Jogar um dado ali e você escolher qual e acabar, né, conforme o valor do dado e na direção que indica, o quadro que indica, né? Parecido com o Deadpool, você Deadpool, se me engano, a série, que é pelo Al Ewing. O Kieron Gillen deu ideia pro Al Ewing e o Al Ewing foi lá e executou Deadpool. Você Deadpool. Gostei bastante daquela narrativa, né? Em que você tem que meio que jogar um dado, né? E conforme o dado, você vai por um lado ou outro da história. Vamos ver aqui. Sei que tem relação com o Rei Arthur e é uma série bem elogiada. E por último, eu peguei já o volume 6 do Superman. O 5 eu encomendei pela Amazon, aquela forma lá de assim que eles enviarem, né? Assim que eles tiverem em estoque, eles enviam pra mim, né? Pro público em geral. Mas eu encomendei e eles vão me avisar quando eles forem enviar, né? Aqui, continuação daquela série do Grant Morrison, né? Superman Authority. Son of Kal-El continua também. Naquele volume 5 tem a 1 e a 2. E aqui continua Action Comics que não tem no volume 5, que é a 1035. Pra mim é a melhor Action Comics. Son of Kal-El eu não li ainda, porque eu não tenho o volume 5, né? Como eu disse. Mas eu gosto do Tom Taylor no geral. A narrativa dele é boa, né? Em todos os trabalhos deles é boa. Só que são questão dos conceitos, né? Que você tem que avaliar. Questão da construção da história. Se faz sentido, né? E aqui é a Action Comics, que é uma boa história. Vou ficar no aguardo da edição 5. Assim que vir, eu leio as duas juntos, né? E é isso. Valeu, pessoal. Esse foi mais um vídeo. E até a próxima.